videoaula de hoje, vou fazer um resumão de química referente às matérias de geometria molecular, polarização e NOx. Então vamos lá, começando por geometria molecular. Para eu entender a geometria molecular de determinada ligação química, eu preciso saber qual é a fórmula estrutural dela. Porque eu sabendo a fórmula estrutural, é por meio da fórmula estrutural que eu vou entender em qual geometria aquela ligação se encaixa. Coloquei ali duas geometrias que eu acho bom vocês decorarem, porque elas são as bases e pode te ajudar a resolver algum exercício por eliminação, por exemplo. Vamos começar pelas geometrias lineares. Se eu tenho uma ligação com dois átomos ou três átomos sem par de elétron livre, é da geometria linear. Por exemplo, se eu tenho O2, eu só tenho oxigênio. E, no caso, eu tenho dois átomos de oxigênio. Então, é geometria linear. Se eu tenho CO2, por exemplo, que é dois átomos de oxigênio com mais um átomo de carbono, eu tenho, como que fala? Três átomos. E vai ser geometria linear porque não sobra elétron livre. Agora, a geometria angular é quando eu tenho três átomos com dois pares ou um par de elétron livre. Por exemplo, o H2O é da geometria angular porque eu tenho três átomos, ó, dois de hidrogênio e um de oxigênio, que dá três. Só que quando eu faço a fórmula estrutural, eu percebo que o oxigênio fica com dois pares de elétrons livres. Então, é geometria angular. A trigonal plana é quando eu tenho quatro átomos sem par de elétron livre. Quando eu tenho a piramidal, é porque eu tenho quatro átomos com um par de elétron livre. Se eu tenho a forma de T, é porque eu tenho quatro átomos com dois pares de elétrons livres. Se eu tenho a tetaédrica, é porque eu tenho cinco átomos sem par de elétron livre. Gangorra, eu tenho cinco átomos com um par de elétron livre. Quadrado planar, eu tenho cinco átomos com dois pares de elétrons livres. Bipiramidal trigonal é quando eu tenho seis átomos sem par de elétron livre. Nossa, gente, eu nem sei falar. Piramidal quadrada é quando eu tenho cinco átomos e um par de elétron livre. E octaédrica é quando eu tenho seis átomos sem par de elétron livre. Então, gente, é bastante coisa, certo? Só que as que mais caem é geometria linear, geometria angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica as outras também caem, tá? Mas essas são as que mais caem, mas tem que estudar as outras também, tá, gente? Agora vamos para polarização. Para a gente saber se aquela ligação química é polar ou apolar, a gente também precisa saber a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, gente, ela vai ser chave para a gente saber tudo dentro de uma ligação química. Agora, sem a fórmula estrutural, como que eu vou saber se é polar ou apolar? Eu vou ver os ligantes que estão em volta do átomo central. Por exemplo, aqui no H2S, eu nem sei se é assim que fala, tá, gente? A ligação. Mas quando eu faço a fórmula estrutural, eu percebo que o enxofre, ele vai se ligar tanto no hidrogênio, quanto vai sobrar dois pares de elétrons livres. Qual que é a geometria que é essa? Angular, né, gente? Igual a gente estudou ali anteriormente. Mas vamos lá. Ela vai ser polar. Porque por mais que só tenha hidrogênio em volta do enxofre, a gente ainda tem par de elétron livre. Então, os ligantes não são iguais. Porque eu não tenho só hidrogênio, eu tenho hidrogênio com par de elétron livre. Então, não vai ser igual. Os ligantes vão ser diferentes. E por isso ela é polar. Agora, por exemplo, essa aqui que só tem carbono e hidrogênio. Tá vendo que em volta de cada carbono só tem hidrogênio e não sobra par de elétron livre? Por esse motivo que eles vão ser apolares. Lembrando que por mais que em volta do átomo central só tenha o mesmo elemento químico, como no caso do enxofre, que só tem hidrogênio, ainda tem par de elétron livre. E se tem par de elétron livre, já vai ser polar, porque não vai ser tudo igual. Agora a gente vai para os NOx, que é número de oxidação. Número de oxidação é a quantidade de carga que um elemento adquire quando ele participa de uma ligação química.
Só que tem alguns elementos que eles já vêm com NOx fixo e facilita a nossa vida. E tem outros NOx que vão ser variáveis e geralmente os exercícios vão pedir para eu descobrir em determinada ligação qual vai ser o NOx daquele elemento. Aqui eu coloquei os NOx fixos, tem muitos mais, só que esses são os principais, que é qualquer elemento que está na família 1A vai ter NOx 1, qualquer elemento que estiver na família 2A vai ter NOx 2. Aí a gente tem o alumínio, que tem NOx 3, o zinco e o cádmio, que tem NOx 2, o hidrogênio, que tem NOx 1 ou menos 1, e o oxigênio, ele tem o NOx menos 2 ou mais 2. Só que a gente considera que o hidrogênio e o oxigênio têm NOx fixo. O hidrogênio com NOx 1 e o oxigênio com NOx menos 2. Só que como que a gente vai calcular um NOx variável? A gente vai calcular ele por uma equação de primeiro grau. Porque a soma de todos os NOx de cada elemento tem que dar em zero. Essa regra só vai mudar se a ligação apresentar carga positiva ou negativa, que é os famosos cátions ou ânions. Que eu coloquei exemplos para vocês entenderem melhor. Aqui nessa primeira imagem, eu tenho o FeO, que é ferro com oxigênio, e o Fe2O3. Agora, vamos calcular o NOx do ferro em cada ligação. Na primeira, que é só FeO. Eu sei que o NOx do oxigênio, ele geralmente é menos 2. Então, para a ligação ter que dar zero, quanto que tem que ser o NOx do Fe? Mais 2, não é? Então, eu já sei que nessa ligação, o NOx do Fe é mais 2. Agora, vamos ver na outra ligação. Sempre que eu tiver um númerozinho embaixo, eu tenho que multiplicar esse númerozinho pelo NOx. Então, se o NOx do oxigênio é menos 2 e ali está O3, 3 oxigênios, eu tenho que fazer menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Para a ligação dar zero, quanto que tem que ser o valor do Fe, então? Mais 6, porque menos 6 com mais 6 dá zero. Mas está vendo como o NOx do ferro variou em cada ligação? Agora vamos para o NOx, que vai ter carga positiva ou negativa. Vamos pegar aqui o exemplo do NO3-. Como tem esse sinal de menos, significa que aí eu vou ter uma carga menos 1, certo? Eles só não colocam 1 lá porque não precisa. Agora, o que vai mudar? Por ter esse menos 1, o meu resultado não tem que dar zero agora. Tem que dar menos 1. Então, vamos calcular o valor do nitrogênio para a ligação dar certo. O que eu vou fazer? Multiplicar o menos 2 pelo 3, né? Porque são 3 oxigênios. Então, vai ficar menos 6. Só que eu tenho que lembrar que dessa vez, por ter o menos 1, o resultado tem que dar menos 1. Então, se eu tenho menos 6 para dar menos 1, o nitrogênio tem que ser 5, porque menos 6, menos 6. Como que eu posso explicar para vocês? 5 menos 6, dessa forma é melhor, porque da outra fica confusa. 5 menos 6 é menos 1. Então, eu já sei que o meu negocinho deu certo. Aí aqui eu também coloquei o exemplo do P2O7 4 menos, que nesse caso o resultado tem que dar menos 4. E no outro, SO3, que o resultado tem que também dar menos 1. Mas vai ter uns que o resultado tem que dar mais 1, que tem que dar alguma outra coisa. Vai ser sempre de um íon. Então, a carga pode ser ou positiva ou negativa. E é bom a gente se atentar a isso. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.